passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom dia, meus irmãos. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui. Agradeço aos irmãos pela presença, por estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição 13, baseado no Evangelho de João, capítulo 14. O tema de hoje é um tema oportuno pelo momento que estamos vivendo hoje. Momentos de aflições, momentos de medos, crises, perdas, momentos difíceis. Mas que mediante a palavra de Deus, mediante o que vamos ver hoje, neste capítulo, Jesus, ele nos dá a tranquilidade necessária, nos dá a paz necessária para prosseguirmos cada dia mais. E a gente vai aprender, a gente vai refletir um pouco sobre essas palavras que Jesus falou a seus discípulos. Corações aflitos. O capítulo 14 de João é a primeira parte do discurso de despedida de Jesus a seus discípulos. Jesus estava caminhando para a iminente morte. Morte de cruz e também da sua despedida, porque ele voltaria ao Pai. As palavras de Jesus neste capítulo mostram que os discípulos estão aflitos, com medos, por saberes da iminente despedida do Mestre. Mas mostra que mesmo a caminho da morte, Jesus, ele não foca em si. O foco dele é ainda no ministério. O foco dele é ainda no serviço, foco de cuidar de seus discípulos, de dar ânimo a eles, de consolar. Jesus deu maior atenção aos seus discípulos. Então o versículo base, versículo chave que o autor nos deixou para essa lição, está relatado em João 14,6, onde Jesus respondeu a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos aprender que o estudo dessa lição, ela nos incentiva a buscar mais profundidade ao ministério do Espírito Santo. Buscar mais relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, que foi prometido nas palavras de Jesus. Nos ajuda a entender o significado do ministério do Espírito Santo. Faz-nos sentir gratos pelos benefícios dele. Esse Espírito Santo que nos auxilia a compreender a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Isto como prova de amor por Jesus. O autor, ele deixa o primeiro ponto para a gente, o dilema geral. Neste primeiro ponto, ele lembra as palavras de Jesus, que as palavras de Jesus são consolo, estímulo e direção para todos os cristãos. Em meio às perdas, tristezas, perseguições, Jesus nos deixa ensinamentos práticos para lidar com essas situações adversas. O primeiro ponto que ele deixa aqui, neste dilema geral, é que Jesus consola corações perturbados, corações ansiosos, corações aflitos, como está relatado em João 14, versículo 1. Vamos ver as palavras de Jesus, o que Jesus nos ensina e o que ele ordena que façamos. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Jesus, nessa palavra, ele está dizendo para a gente acalmar o nosso coração. Que é preciso ter fé em Deus e também ter fé nele. Descansar nele. Em outros versículos da palavra de Deus, vamos ver que Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, como está relatado em Mateus 6, de 25 a 34. E também que deveríamos ensinar, estimular uns aos outros e que estaria conosco para sempre, como está relatado em Mateus 28, 20. O segundo ponto que o autor coloca para nós é que Jesus estimula pessoas desmotivadas.
aprendemos que Jesus estimulou seus discípulos fazendo promessas. Vamos ver que promessas foram essas. A primeira promessa é a promessa de provisão. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Promessa de retorno. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei. De proximidade, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então vamos ver essa segunda parte que está no versículo 2 e 3 do capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus faz essa promessa de provisão, de retorno e de proximidade. Na casa do meu Pai há muitas moradas. No reino de Deus há muitas moradas. Temos moradas confirmadas no céu e Jesus habita em nosso coração. E estamos com Ele. Estamos no reino de Deus. E também essa promessa de retorno, que Jesus está preparando o lugar junto ao Pai. Está preparando o lugar para mim e para você. Cada um terá seu lugarzinho lá. E Ele voltará para nos levar. E de proximidade, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Onde quer que estejamos, agora Jesus habita em nossos corações através do Espírito Santo. Então Jesus, através do Espírito Santo, ele retornou para nós. Ele está conosco até a consumação dos séculos e eternamente. O segundo ponto que o autor aponta é o dilema de Tomé, que Jesus direcionou seus discípulos para o único caminho que leva ao Pai, como está relatado no versículo 4. E esse caminho é Ele mesmo. Então vamos ler a palavra de Deus com referência a este segundo ponto, o dilema de Tomé. João 14, de 4 a 7. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conhecereis e o tendes visto. Esse questionamento de Tomé deu a oportunidade de expandir os ensinamentos de Jesus e nos alcançar. Falar que Ele é o caminho. Jesus é a porta que leva a Deus. Jesus é o caminho correto a seguir. Jesus é a verdade. Não essa verdade temporária ou essa verdade que o mundo diz que é verdade. Jesus é a verdade. É a única verdade. E também a vida. Uma vida eterna, uma vida de qualidade, uma vida abundante. Nesse versículo vimos essa frase poderosa das palavras de Jesus. Deixei separado aqui a declaração de Thomas de Kempis, no livro Imitação de Cristo, que diz assim, não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Então, para todas as coisas que acontecem, para todos os problemas que temos na vida, nós temos um caminho a seguir, Jesus. Para todas as circunstâncias que acontecem em nossas vidas, para todos os problemas, nós podemos buscar a verdade, Jesus. As coisas estão difíceis, mas nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos a certeza de uma vida de qualidade com Jesus. Nós temos uma vida de qualidade com Deus. Nós temos uma vida abundante. As coisas poderão ter acontecido hoje, mas na nossa vida segue e Jesus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus
é a nossa esperança. O terceiro ponto sinalizado pelo autor é o dilema de Filipe. Depois que Jesus respondeu a Tomé, quando ele disse: quem de fato o conhece, conhecerá o Pai e terá o visto, é a vez de Filipe se manifestar. Filipe se manifestou como se não tivesse atento às palavras de Jesus. Não estava atento a saber quem Jesus era. Talvez por ansiedade. Mas com isto, novamente, os discípulos e nós tivemos maior oportunidade de aprendermos mais sobre Jesus. Então vamos ler João 14, do versículo 8 a 11. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crê que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai, e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Com isso aprendemos o quê? Que quem anda com Jesus o conhece. Todas as obras espirituais são feitas por Deus. As palavras de Jesus, os ensinamentos, os milagres, tudo é através de Deus. O Pai e o Filho estão conectados. São um só Deus, um só Senhor. O quarto ponto apresentado pelo autor fala sobre a solução de Cristo. O autor elenca duas soluções. A primeira, a solução de chamar os discípulos como instrumentos para a obra, como está no capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Cristo afirmou que os discípulos também fariam obras como ele fez, e até maiores. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que perdides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essas maiores obras que Jesus estava falando seriam feitas pelo intermédio do Espírito Santo na vida dos discípulos e agora através das nossas vidas. Essas obras é diferente dos milagres. Os milagres que Jesus fez não se comparam aos milagres que os discípulos fez ou outros milagres que foram feitos. E tudo isso não seria feito apenas pelos 12, mas por todos os cristãos. A dimensão do milagre de Cristo é absurdamente maior do que os milagres que os discípulos fizeram. Jesus aí é mais provável que estivesse referindo ao maior número de discípulos que seriam convertidos. Sobre as maiores obras significam mais conversões. Então seria o ministério da evangelização dos discípulos. Um ministério que nos alcançou. Um ministério que estamos dando continuidade. Então a amplitude desse ministério é maior, porque Jesus, o ministério de Jesus comparado a todos esse ministério foi menor, não comparado aos milagres. E também precisamos estar atentos à questão da oração. Nesse versículo 12 e 14, Jesus encoraja seus discípulos à oração. Pedir em nome dele. Isso não quer dizer que seja uma fórmula para Deus atender qualquer pedido que façamos, como se fosse uma reza e colocar em nome de Jesus no final. Há uma relação clara para isso. Está relacionado às obras de Deus, às obras que Deus colocaria em nossas vidas para serem realizadas. Não a pedidos terrenos, ou às vezes egoístas. É para glorificar o nome de Deus. Tudo é dele e para ele. É estarmos submissos à soberania de Deus. É para estarmos atentos. O que Deus quer? Será que Deus quer isso? Então nós precisamos refletir sobre esses pedidos. É da vontade de Deus? Então, assim seremos atendidos em nome do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. A segunda solução é a vinda do Espírito Santo, como ajudador para a execução da obra, que está relatado em João 14,
versículos 15 ao 21. Se me amar, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou com meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e a ele obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus aqui ele faz a promessa do Espírito Santo, a promessa do Consolador. Fala sobre a vinda do Espírito Santo que estaria com os discípulos, que seria o ajudador deles, que habitaria neles e que viveria com eles. E que Jesus estaria com eles através do próprio Espírito Santo. Jesus, no versículo 15, aponta a melhor forma de demonstração de amor por ele, a nossa obediência. A nossa obediência aos seus mandamentos, a sua palavra, a palavra de Deus, ao que está escrito na Bíblia. Jesus, ele faz a promessa de um envio de outra pessoa, da divindade, para cuidar e estar com seu discípulo para sempre. Com sua ida. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Só o crente convertido a Jesus, o discípulo, o cristão. O mundo não tem parte com Jesus e não o conhece. Da mesma forma, também não vai conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo só habita na vida de uma pessoa a partir do momento que ela conhece a Jesus. A partir do momento que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E também Jesus fala que não deixaria os discípulos órfãos. Voltaria para eles. Voltaria também para nós. Voltarei para junto de vocês. Jesus está conosco através do Espírito Santo. O mundo não o vê, mas o vemos através do Espírito Santo. Ele vive e vivemos nele. Através do Espírito Santo, sabemos que Jesus está no Pai e que estamos nele. Somos amados por Deus por amar a Jesus. E isto através da obediência. O autor, ele aponta o quinto ponto, o dilema de Judas. Judas, meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. Isso está relatado em João 14, do versículo 22 ao 26. Jesus tinha acabado de falar sobre a identificação do salvo, que era pela fé, pelo amor, pela obediência e sobre a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas no verso 22 deste capítulo, Judas, que na palavra de Deus diz não Iscariotes, perguntou-lhe como o Senhor iria se manifestar a seus discípulos e não manifestar às outras pessoas, ao mundo. Até ali, alguns discípulos ainda não entendiam. Entenderiam depois. Ali a visão de alguns ainda era terrena. Eles viam Jesus como um rei naquele lugar fixo ali. Eles não tinham a visão espiritual. Então vamos ler a palavra de Deus. João 14, do 22 ao 26. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe, mas como, Senhor, te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus, ele reforça a importância de verdadeiramente amá-lo, de obedecer a tua palavra, de obedecer os seus mandamentos. E da mesma forma que a gente ama o Filho,
o Pai também nos amará e viverá em nós. Tudo o que eles estavam ouvindo vinha de Deus, conforme Jesus falou. O Pai que o enviou, isto enquanto estava fisicamente com ele, e Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Em resposta a Judas, então Jesus declarou duas ênfases do ministério do Espírito Santo. A primeira é que ele ensinará a vocês todas as coisas. Mediante as dificuldades dos discípulos e mediante as nossas dificuldades de incompreensão, agora nós temos o Espírito Santo que revela todas as coisas. Ele nos ensinaria. O Espírito Santo é que nos ensina. Por isso que às vezes uma pessoa que não tem parte com Jesus, que não tem o Espírito Santo, tem tanta dificuldade para interpretar a Bíblia. A maioria deixa de lado, porque não consegue entender. Agora o servo de Deus, ele tem esse discernimento. Ele tem essa revelação dada pelo Espírito Santo. A segunda ênfase do ensino do ministério do Espírito Santo fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente lê a palavra de Deus sobre decorar, sobre guardar no coração a palavra de Deus, e no momento certo o Espírito Santo revela este versículo, essa palavra a nós, e podemos abençoar a vida da pessoa, ou pregar para ela, e fazer a obra que Deus quer que a gente faça? Então, é através do Espírito Santo. Então foi a promessa de Jesus, que faria com que os discípulos se lembrassem de tudo o que ele disse. Aquelas palavras que Jesus falou ali, que eles não gravaram, eles lembrariam delas mais à frente. O Espírito Santo revelaria, lembraria tudo para eles. Chegamos ao sexto ponto elencado pelo autor: a sentença de Cristo. Em meio às circunstâncias que caminhava Jesus, ele concluiu esse primeiro discurso de despedida demonstrando alegria e paz. Isso em contraste com a perturbação, com a aflição dos discípulos naquela ocasião. Isso está relatado em João 14, 27 a 31. Vamos para a palavra de Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse. Irei e voltarei para vós. Se me amasses, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faça aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Então, em meio a toda essa circunstância, Jesus estava sendo perseguido também. A hora dele ser crucificado estava chegando. Então, era para ele sentir, ficar com medo, angustiado. Mas ele ainda deixa uma mensagem de paz e alegria para seus discípulos. Da mesma forma que já vimos servos de Deus passar por perseguição, por perdas, por muitos problemas, e ainda demonstrar essa alegria e paz que só Jesus pode dar. Só a presença do Espírito Santo na vida deles pode dar. E essa alegria e paz também nós temos autoridade para dar às pessoas. Nós podemos disseminar essa alegria, esse amor que Jesus nos deu através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. Ele faz isso com a gente. Então Jesus demonstrou essa paz e essa alegria. E com isso nos dá autoridade para fazermos o mesmo como servos de Deus. Jesus deixou novamente uma mensagem de ânimo e consolo para os seus discípulos. Jesus também lembrou da necessidade do seu sofrimento, como está relatado do versículo 29 a 31. Veio fazer o que o Pai ordenou. Jesus demonstra amor a seu Pai porque obedece ao Pai. E o Pai obedece ao Filho porque o Filho o obedece. Cumpre o que ele lhe pediu.
o que eles acordaram. A morte de Jesus é a maior figura do amor de Cristo pelo Pai e por nós, como está relatado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecemos, temos a vida eterna. Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco nessa caminhada que estamos fazendo também, até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus, até vivermos com Ele no céu eternamente. A conclusão é que aprendemos com a separação entre pessoas que se amam, geram dilemas. Mas também vimos com as palavras de Cristo e o auxílio do Espírito Santo que são suficientes para transformar corações aflitos em corações alegres e dispostos a servir até o final. Temos metas a cumprir. Temos obras a fazer. Obras que Deus tem colocado em nossa vida. Então, nessa caminhada, nessa jornada que fazemos, nós passamos. A palavra de Deus diz que passaríamos por tribulações. Mas era para a gente ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Jesus nos deu esses ensinamentos. Então devemos continuar a caminhar com Ele. Jesus nos deu a paz. E essa paz nós podemos dar um para os outros, como servos de Deus, como cristãos. Devemos animar os nossos irmãos e também receber ânimos dos nossos irmãos. Devemos seguir em frente, servir até o final. Grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Fiquem com a paz que só o Senhor pode dar. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer.